Boa tarde, hoje é 6 de março, hoje 12 horas e 35 minutos. Vamos continuar a série de leitura do livro Esaú e Jacó. Hoje é uma quinta-feira. Capítulo 95, o terceiro. Temendo ir atrás delas, que havia de fazer Flora? Abriu uma das janelas do quarto, que dava para a rua. Encostou-se à grade e enfiou os olhos para baixo e para cima. Viu a noite sem estrelas, pouca gente que passava, calada ou conversando, algumas salas abertas, com luzes, uma com piano. Não via certa figura de homem na calçada oposta, parada, olhando para a casa de Batista. Nem a viu, nem lhe importaria saber quem fosse. A figura é que tão depressa viu como estremeceu e não desapegou. A figura que tão depressa viu como estremeceu e não desapegou. A figura que tão depressa viu como estremeceu e não despegou mais os olhos dela, nem os pés do chão. Lembra-se daquela veranista de Petrópolis que atribuiu um terceiro namorado à nossa amiguinha? Um dos três, disse ela. Pois aqui está o terceiro namorado e pode ser que ainda apareça outro. Este mundo é dos namorados. Tudo se pode dispensar nele. Dia virá em que se dispensem até os governos. A anarquia se organizará de si mesma, como nos primeiros dias do paraíso. Quanto à comida, virá de Boston ou de New York. Um processo para que a gente se nutra com a simples respiração do ar. Os namorados é que serão perpétuos. Aquele era oficial de secretaria. Geralmente os empregados de secretaria casam cedo. Gouveia era solteiro, andava às moças. Um domingo, à missa, reparou na filha do ex-presidente e saiu da igreja tão apaixonado que não quis outra promoção. Tinha gostado de muitas, acompanhou algumas. Esta foi a primeira que o feriu deveras. Pensava nela dia e noite. A rua de São Clemente era o caminho que o levava e trazia da repartição. Se a via, olhava muito para ela. Detinha-se à distância, à porta de uma casa, ou então fingia acompanhar com os olhos um carro que passava, tirava-os do carro para a moça. Quando a amanuense fizera vestos. Quando a amanuense fizera versos, nomeado oficial, perdeu o costume, mas um dos efeitos da paixão foi restituí-lo. Quando a amanuense fizera versos, nomeado oficial. Quando a amanuense fizera versos, nomeado oficial, perdeu o costume, mas um dos efeitos da paixão foi restituí-lo. Quando a amanuense fizera versos, nomeado oficial, perdeu o costume, mas um dos efeitos da paixão foi restituí-lo. Quando a amanuense fizera versos, nomeado oficial, perdeu o costume, mas um dos efeitos da paixão foi restituí-lo. Consigo, em casa da mãe, gastava papel e tinta para ametrificar as esperanças. Os versos escorriam da pena, a rima com eles, e as estrofes vinham seguindo direitas e alinhadas, com companhias de batalhão. O título seria o Coronel, a epígrafe da música, uma vez que regulava as marchas dos pensamentos. Bastaria essa força à conquista? Gouveia imprimiu alguns em jornais, com esta dedicatória, a alguém. Nem assim a praça se rendia. Uma vez deu-lhe na cabeça mandar uma declaração de amor. Paixão concebe despropósitos. Escreveu 2 cartas, sem o mesmo estilo, antes o contrário. A primeira era de poeta, dava-lhe tu, como nos versos, adjetificava. A primeira era de poeta, dava-lhe tu, como nos versos. A primeira era de poeta, dava-lhe tu, como nos A primeira era de poeta, dava-lhe tu,
como nos versos adjetivava muito, chamava-lhe deusa por alusão ao nome de Flora, e citava Musset e Casimiro de Abreu. A segunda carta foi um desforço do oficial sobre o amanuense. Saiu-lhe ao estilo das informações e dos ofícios, grave, respeitoso, com excelências. Comparando as duas cartas, não acabou de escolher nenhuma. Não foi só o texto diverso e contrário, foi principalmente a falta de autorização que o levou a rasgar as cartas. Flora não o conhecia, quando menos, fugia de o conhecer. Os olhos dela se encontravam os dele, retiravam-se logo indiferentes. Uma só vez, cuidou que traziam a intenção de perdoar. Que esse breve raio de luz lhe desabotoasse as flores da esperança. Começa a falar com a primeira carta. Era possível e até certo. Tão certo que lhe fez perder o ponto na repartição. Felizmente, era ótimo empregado. O diretor ampliou o quarto de hora de tolerância e atendeu a dor de cabeça, causa de triste insônia. Dormi sobre a madrugada, acabou o oficial. Assine. Senão quando morre-lhe o padrinho ao Gouveia, e em testamento deixou ao afilhado Senão quando morre-lhe o padrinho ao Gouveia, e em testamento deixou ao afilhado. Senão quando morre-lhe o padrinho ao Gouveia, e em testamento deixou ao afilhado 3 contos de réis. Qualquer acharia nisso um benefício. Gouveia achou 2, o legado e a ocasião de travar relações com o pai de Flora. Correu a pedir-lhe que aceitasse a procuração de legatário, ajustando logo os honorários e as despesas. Com pouco foi procurá-lo à casa, e para que o advogado desse a notícia da constituinte à família, empregou muitos ditos sutis e graciosos, contou anedotas do padrinho, expôs conceitos filosóficos e um programa de marido. Descreveu também a situação administrativa, a promoção iminente, os louvores recebidos, comissões e gratificações, tudo o que distinguia de outros companheiros. De resto, ninguém na repartição lhe queria mal. Aqueles mesmos que se creram prejudicados acabavam confessando do que era justa a preferência dada ao Gouveia. Não seria tudo exato, ele o cria assim. Ao menos, e se não cria tudo, não desmentiu nada. Perdeu tempo e trabalho. Flora não soube da conversação. Não soube da conversação, nem deu agora pelo vulto, como lá disse. Também disse que a noite era escura. Acrescento que começou a pingar fino e a ventar fresco. Gouveia trazia guarda-chuva e ia abri-lo, mas recuou. O que se passou na alma dele foi uma luta igual a dos 2 textos da quarta. O oficial queria abrigar-se da chuva, o amanuense queria apanhá-la. Isto é, o poeta renascia contra as intempéries, sem medo ao mal, prestes a morrer por sua dama, como nos tempos da cavalaria. Guarda-chuva era ridículo, poupar-se a constipação desmentia a adoração. Tal foi a luta e o desfecho. Venceu o amanuense, enquanto a chuva ia pingando grosso e outra gente passava abrigada e depressa. Tal foi a luta e o desfecho. Venceu o amanuense, enquanto a chuva ia pingando grosso e outra gente passava abrigada e depressa. Flora entrou e fechou a janela. O amanuense esperou ainda algum tempo, até que o oficial abriu o guarda-chuva e fez como os outros. Em casa, achou a triste consolação da mãe. Vou parar por aqui. Estou testando como... Imagino que vai ficar visível. Eu estou testando uma voz nova, uma projeção vocal nova. Isso está me gerando dificuldades na pronúncia de algumas palavras. Talvez seja por falta de costume. Essa projeção vocal exige que eu abaixe a boca e deixe a boca mais aberta. E dificulta, eu preciso reacostumar a execução de algumas vogais, de alguns fonemas. Então vamos começar a praticar dessa forma aí. Até a próxima.